Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Câmara de Guarulhos recebe a visita do vice-presidente da Assembleia de Deus. Em uma discussão polêmica com a Prefeitura sobre a inclusão do Fundeb para o cálculo do valor repassado à Câmara, os vereadores decidem derrubar os vetos do Executivo na lei orçamentária. E acompanhe o resumo da 4ª sessão ordinária de 2015, agora no Jornal da Câmara. O vice-presidente nacional da Assembleia de Deus, pastor José Wellington Costa Júnior, visitou a Câmara de Guarulhos. Em uma cerimônia, ele abençoou a casa. Na sala da presidência, José Wellington conversou com exclusividade com o Jornal da Câmara. Entre os assuntos, política, religião e um pouco da história de vida dele. Na última quarta-feira, a Câmara de Guarulhos recebeu a visita aqui do vice-presidente nacional da Assembleia de Deus, pastor José Wellington Costa Júnior. E, claro, o Jornal da Câmara não podia deixar de registrar esse momento, até encaixando no jornal. A gente tem um programa aqui que chama Ponto de Vista, né, que retrata e biografa algumas pessoas da cidade. Então, a gente vai fazer um micro ponto de vista nesse Jornal da Câmara. Então, primeiramente, muito obrigado, pastor, por atender aqui a nossa gravação. Seja bem-vindo aqui à Câmara de Guarulhos. Ok, muito obrigado. Eu estou me sentindo muito bem em estar com vocês aqui. Pastor, até o nosso diretor perguntou para o senhor fora do ar, e foi uma pergunta muito inteligente, sobre o Estado ser laico, né, e a mistura da política com religião. Como é que o pastor Wellington analisa essa questão? Bom, primeiramente, todos os diretores são inteligentes, né? E, em segundo lugar, na verdade, existe essa separação entre política e religião. Mas o que eu respondi a ele, eu respondo também, diante da Câmara, de que, na verdade, tanto a política precisa da religião, como a religião precisa da política. Nós, como seres humanos, nós praticamos a política no nosso dia a dia, não é? E, na verdade, hoje a religião, que sempre foi importante para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo cristão, queira ou não, ele está voltado para também a preocupação espiritual, independente de que igreja que ele sirva, que igreja que ele segue. Alguns o seguem igreja nenhuma, mas ele é cristão, independente de estar na igreja ou não estar indo à igreja. Então, o cristianismo faz parte do perfil do político, tá certo? E da população em geral. Então, nesse sentido, o político precisa também da religião. E a religião precisa também da política. Hoje nós precisamos dos representantes nossos para direcionar melhor o nosso país e a conduta do nosso povo. O senhor acha, pastor, que evangélico só vota em evangélico? Não. Evangélico, até um tempo atrás, os evangélicos eram avessos à política e nunca votavam em evangélicos. Porque o pensamento deles era o seguinte: eu prefiro esse evangélico que é tão bom, eu prefiro que ele continue na igreja e não vá para a política. Mas evangélico, ele vota dentro daquele pensamento pessoal, porque o voto, ele é pessoal, não é? O voto não é só secreto, mas ele é pessoal. Então, cada um vota naqueles em que ele acha que melhor lhe representará, independente de ser evangélico ou não. Mas o senhor entende que um governante evangélico, e temos aqui o nosso presidente, professor Jesus, que também faz parte, inclusive, da igreja que o senhor representa aqui, quando um evangélico assume um cargo de gestão pública, um cargo de presidência, um cargo eletivo, ele governa também segundo esses princípios evangélicos? Esse é o pensamento de não somente evangélico, mas cristão. Quando nós temos um cristão que tem compromisso com a sua formação cristã, ou evangélico, que tem compromisso com a sua formação evangélica, eu diria cristã evangélica, a gente tem um pouco mais de esperança com relação aos padrões de sua formação, e as atitudes e as decisões que ele estará tomando são sempre pautadas à formação cristã evangélica que ele tem. No momento de uma crise política, como agiria um governante evangélico, independentemente de ser evangélico ou não, mas, por exemplo, nesses escândalos que a gente vê da Petrobras, a crise da falta d'água em São Paulo, como o evangélico agiria nesse caso? Olha, primeiro que se o evangélico, como eu te disse, compromissado com a sua formação, com o seu padrão de evangélico ou cristão,
certamente, com certeza, essas crises como a Petrobras seria meio difícil acontecer, porque não se permitiria que isso acontecesse, né? Mas o evangélico, na verdade, para encarar todas as situações, ele vai encarar da mesma maneira que o não evangélico, porque os problemas surgem para evangélicos que não evangélicos. O ponto primordial que tem aí é que aqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a sua formação evangélica, ele tem algo mais a recorrer. Ele sabe que Deus está com ele e que Deus o ouvirá quando ele pedir e quando ele clamar. Nós temos exemplos disso, tanto na política como na Bíblia também. Agora é importante também, já que eu disse aqui no início que a gente biografa as pessoas aqui no nosso pequeno ponto de vista, hoje um micro ponto de vista dentro do jornal, queria que o pastor José Wellington falasse quem é o pastor José Wellington, como começou, como chegou à igreja e a posição que está hoje. Bom, na verdade, eu nasci já em berço evangélico, os meus pais já eram evangélicos quando eu nasci. Nasci em Fortaleza, do Ceará, vim para cá ainda com 5 meses de idade, para São Paulo, e sempre morei na capital de São Paulo. E a minha profissão... É um paulistano de coração, então. Paulistano de coração. E eu diria... paulistano de coração e guarulhense também, porque estou aqui servindo na igreja, dirigindo a igreja aqui já há mais de 24 anos. E então estou bem entrosado, né, aqui com Guarulhos. Então, na verdade, a minha profissão é analista de sistemas, trabalhei muitos anos como analista de sistemas e, posteriormente, também envolvido com a igreja e dentro da igreja você vai se comprometendo cada vez mais com as funções e os cargos da igreja, até que, então, fui convidado para estar exclusivamente servindo como pastor e dirigindo igrejas. E cheguei em Guarulhos há 24 anos atrás, em janeiro de 1991, comecei dirigindo a igreja aqui em Guarulhos e estou aqui comprometido hoje com não somente a igreja de Guarulhos, mas com o povo guarulhense, porque eu vim para cá e entendo que Deus me trouxe para cá para cuidar espiritualmente do povo de Guarulhos. E hoje, número de seguidores, como é que está a Assembleia de Deus aqui na cidade e nacionalmente? Bom, a Assembleia de Deus aqui de Guarulhos hoje, nós acreditamos que seja na base dos 20 mil entre membros congregados, talvez o Jesus que fez a campanha possa até falar melhor do que eu, se eu estiver enganado, mas por aí de uns 20 mil membros que deve ter a Assembleia de Deus hoje aqui em Guarulhos. Ministério Belém, né? Porque com certeza outros Assembleia de Deus aí, se computar também, dará mais do que 20 mil. Muito bem, para a gente encerrar aqui, então, vou deixar o espaço aberto para que o senhor mesmo diga uma mensagem aqui para a Câmara de Guarulhos, em especial a nova administração, né, da casa, professor Jesus agora na presidência. A mensagem que eu posso deixar aqui aos nossos telespectadores, aqueles que assistirem a essa entrevista, é de que o nosso pensamento, a nossa certeza é de que a Câmara está bem entregue nas mãos de uma pessoa que tem compromisso com Deus, de uma pessoa que serve ao Senhor e que não nega a sua formação cristã evangélica, e a pessoa que aplica no seu dia a dia essa formação que teve. Então, nós temos a plena certeza que a Câmara está bem entregue nas mãos de Jesus, e vocês verão durante a gestão do Jesus, que é uma pessoa simples, não é uma pessoa orgulhosa nem vaidosa, é uma pessoa carismática, que cumprimenta todas as pessoas, tem carinho, não é isso, não é só apenas querendo, não é só de fachada, mas é uma pessoa que traz dentro de si esse cuidado, esse respeito pelas pessoas em geral, não importando o cargo ou a posição social que essa pessoa ocupa. Então, primeiramente, nós temos que destacar esse ponto. E segundo, o compromisso que ele tem com Deus. A pessoa que está compromissada com Deus, com certeza estará procurando andar dentro da lealdade e dentro da verdade, dentro dos princípios que estabelecido na sua vida, na sua formação. Então, eu tenho assim muita esperança que Jesus estará administrando bem a Câmara, e os vereadores, com certeza, estarão apoiando sempre os atos de Jesus. Ok, muito obrigado. Então, este foi o pastor vice-presidente nacional da Assembleia de Deus, pastor José Wellington Costa Júnior, em entrevista aqui especial para o Jornal da Câmara. O presidente da casa, professor Jesus do PDT, comentou as declarações do pastor.
Para mim é muito importante dizer a vocês que para mim é uma honra, na qual eu faço parte dessa igreja desde a minha infância. A Assembleia de Deus, Ministério Belém, para mim é um ícone, toda a minha família faz parte. E o meu pastor estar visitando para mim é um privilégio, dizer que me sinto lisonjeado, eu sinto realmente que as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida, mas com certeza quando nós temos uma pessoa ao nosso lado, como meu pastor, a gente se sente mais forte, mais corajoso para que possamos enfrentar os intempéries da vida. É uma energia diferente, né? Que ajuda para o senhor governar. Com certeza, muito, uma energia positiva, e eu acredito muito em Deus. Eu tenho certeza que, na realidade, a gente tem as nossas falhas, as nossas debilidades, mas eu estou aqui tentando fazer o melhor. Então, com certeza, ele é uma pessoa que vem me ajudando muito, aconselhando espiritualmente, me ajudando, orando por mim, pela minha família, e eu estou muito feliz. Qual a importância para o senhor de receber aí líderes políticos, religiosos aqui na Câmara agora com a sua gestão? Para mim é importante, líder político, lógico, para contar talvez com a experiência da política em si. O líder religioso, como o meu pastor, para me cobrir realmente aí as bênçãos de Deus, para abençoar a minha vida, para abençoar essa Câmara Municipal, para abençoar o município de Guarulhos. Eu sei que hoje nós enfrentamos muitas situações, a política ela está muito desgastada, mas eu tenho certeza que eu estou aqui para fazer a diferença. Então eu tenho certeza que através da pessoa dele, abençoando as nossas vidas, aos vereadores, funcionários, eu tenho certeza que nós teremos um mandato muito aí eficaz, e eu tenho certeza que as bênçãos de Deus estarão sobre as nossas vidas. E agora mais do que nunca o senhor se sente preparado, então, principalmente para comandar as sessões, né? Que a gente vê que às vezes pega fogo lá. É verdade, isso faz parte. Mas, como já falamos, realmente são os desafios, e os desafios estão aí para que possamos realmente solucionar. No próximo bloco, veja como foram as reuniões de comissões permanentes da Casa no dia 12 de fevereiro. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na reunião do último dia 12, a Comissão de Esporte deu parecer favorável a 3 projetos de lei. Um deles é de autoria do vereador professor Auriel, do PT, e institui competições regionais de esportes amadores. Se o Executivo tivesse essa iniciativa, promover atividade esportiva, mesmo os campeonatos esportivos, nas regiões da nossa cidade, é de grande relevância. Não só na educação, mas com a questão da prevenção. A prevenção de uso de droga, a prevenção de outras coisas ilícitas na sociedade. O esporte, ele não é só a questão de saúde, é uma questão de prevenção de um monte de coisa, né? Principalmente de deixar a juventude aí mercê da criminalidade. Embora o parecer da comissão tenha sido favorável, há uma ressalva. E esse projeto tem um problema ainda que o fundo do esporte ainda não está regulamentado aqui no município, por isso que eu acho que ele vai dar problema.
Os parlamentares da comissão, que também trata do tema educação, debateram as providências a serem tomadas diante de uma solicitação da escola particular Renascer. A instituição pediu que os vereadores acompanhassem uma sindicância sobre irregularidades no curso de enfermagem. Tem uma denúncia anônima em cima dessa escola particular. Essa escola pediu para essa comissão de educação que acompanhasse essa sindicância. Assim nós vamos fazer. A Secretaria da Educação vai nos avisar quando que vai ter todas as oitivas e a gente vai acompanhar, vai ver o que está acontecendo. Tem uma denúncia na escola, né? Apesar de ser anônima, a Secretaria da Educação, através da Diretoria de Ensino, abriu um processo, né? E nós, a pedido da escola, pediu que a gente acompanhasse para ver a veracidade, se vai ter lisura no processo. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, presidida pelo vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, se reuniu no último dia 12 e discutiu um projeto que regulamenta o serviço de entrega rápida na cidade. O presidente da comissão comenta o assunto. Como eu iniciei presidindo a comissão agora, a primeira vez que participo de reuniões de comissões também, já vem um projeto em andamento pela comissão anterior. Quando foi passado aqui na mesa, eu entendi que não dá para ter um parecer favorável, né, de imediato num projeto que pode estar trazendo as vans de volta, lotações de volta, um projeto que não explica totalmente a quantidade de pessoas que pode deliberar junto nessa entrega rápida, porque eles falam de caminhoneta, depois eles falam que tem limite de 9 pessoas, então ou é van ou é caminhonete. Então esse é um processo muito complicado, eu estou pedindo vista dele para nós discutirmos melhor, porque você está gerando numa contrapartida uma volta de uma lotação, porque você não tem um limite, você fala em entrega rápida, mas você não tem um limite de pessoas que você pode levar, ou você vai levar mercadoria ou você vai levar pessoas. Então é um processo muito contraditório que no nosso entendimento da nossa comissão, um projeto de lei contraditório, nosso entendimento da comissão aqui não dá para deliberar e nós vamos discutir afinco porque nem eu mesmo entendi esse projeto. Então vou discutir também com os autores do projeto para que nós possamos aí entender melhor ou não aprovar o processo. A 4ª sessão ordinária do ano também foi no dia 12 de fevereiro. 2 debates centrais movimentaram os parlamentares: a votação das leis orçamentárias para 2015 e os projetos de lei sobre taxistas do vereador professor Samuel Vasconcelos, líder do governo. Os projetos criaram um debate com o Edmilson Americano, vice-líder do Executivo. Americano falou sobre o aumento que conseguiu para os taxistas e disse que sempre foi a favor dos debates nas sessões. Senhor presidente e demais vereadores, oportuno dizer aqui nesta casa que houve um certo debate acalorado e ao qual a mídia inclusive deu ampla cobertura e que vem causando uma insegurança na categoria dos taxistas. Primeiramente, é importante dizer que não tem nenhum racha entre o vereador Americano e o vereador Samuel Vasconcelos. Temos opiniões diferentes, cada qual com a sua opinião. Também não posso deixar dizer que feliz eu não fico, né? Essa seria uma hipocrisia de uma área o qual eu sempre lutei e continuo lutando, e com tantas conquistas nós já tivemos para a categoria dos taxistas, seja eles da cidade, sejam eles do aeroporto. Como, por exemplo, recentemente, graças ao empenho do prefeito Almeida, conseguimos um reajuste de tarifa de 9,32% nesse último ano, abarcando não só a inflação, o IPCA, como abarcando perdas que nós vimos ao longo dos anos e que o próprio prefeito Almeida, como representante talvez maior do PT aqui em Guarulhos, sempre lutou para isso, que o trabalhador tem que ter o seu ganho necessário e pelo menos repor a inflação. Tanto é que, enquanto nós conseguimos aqui, nos últimos 4 anos, quase 50% de reajuste,
São Paulo deu apenas 7,8 de reajuste em média. Então é inegável o trabalho do vereador americano, como também nós conseguimos mandar 80 carros da cidade para o aeroporto, como nós conseguimos os agregados, como nós conseguimos isenção de ISS para as cooperativas, que está aqui o presidente Alexandre, que sabe que foi uma economia muito grande para a cooperativa, o qual ele preside. Então é inegável isso, e também com apoio principalmente do prefeito Almeida. Agora, nós temos que deixar claro que na última sessão fui acusado de fazer manobra e esvaziar o plenário. Eu peço para qualquer um colega aqui desta casa, 34 vereadores, que suba aqui e fale que o americano pediu para alguém esvaziar a sessão. Nenhum, professor Jesus. O que eu só queria discutir naquele momento é que eu queria que a votação fosse nominal em cada projeto. Porque eu entendo que vários dos projetos são prejudiciais à categoria. Que vários dos projetos não teve a conversa com o sindicato dos taxistas, que é o representante maior, o qual o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu o sindicato forte. Inclusive, eu vou enumerar, por exemplo, do Barra 3, chamado Barra 3, Gilvan, já trabalhou comigo, Gilvan é um grande vereador, sabe, acompanhou algumas dessas lutas. O Barra 3, projeto que existe aqui, todos nós sabemos que quando o vereador tem um projeto que versa sobre o assunto, não adianta o outro vereador entrar com o projeto, quem tem a prioridade é ele. Além do que, sem falar, e aí eu vou tomar cuidado com a palavra, para não aparecer agressiva, falta até um pouco de ética nesse sentido. O vereador da categoria tem um projeto que versa sobre o assunto, eu acho que não tem sentido o outro vereador apresentar o mesmo projeto, mesmo porque eu já tive ideias atrasadas, e quando eu já vi o vereador com um determinado projeto, eu recuei. Ainda assim, este projeto, quando eu coloquei, era um outro momento, era um momento que não estavam indo os táxis para o aeroporto, era um momento que a gente se discutia a possibilidade, e o Robson, o presidente do sindicato, e várias lideranças taxistas pediram para aquele momento, para nós não colocarmos em votação, mesmo porque o Robson é presidente tanto dos táxis do aeroporto, como os táxis do Secap, como os táxis da Cooper Guarulhos, da Guarulhos Táxi, do ponto dos hotéis. E aí ele falou, americano, agora que nós estamos entrando no entendimento que pode ir mais carros para o aeroporto, você vai querer colocar Barra 3? Eu falei, então vamos discutir com a categoria. E por isso o vereador americano não fez nenhum movimento maior para se colocar em votação. E aí também nós temos a absurda cobrança adicional de 50% na tarifa. Ora pessoal, quem sabe, quem é taxista como eu, há quase 30 anos, sabe que a rua já tem 50% de adicional? Foi infeliz porque já tem. E o aeroporto não quer os 50%. Nós não queremos onerar o passageiro em mais 50%. A tarifa que, graças a Deus, o prefeito Almeida vem todo ano dando para os taxistas, ela é justa. Professor Samuel Vasconcelos, do PT, respondeu ao vereador americano. Ele disse que não há nenhuma divergência entre os dois. Segundo Samuel, ele só criou os projetos porque foi procurado por taxistas que pediram as medidas. E vou na mesma linha do vereador americano, que não há nenhuma divergência da questão governamental entre este vereador e o vereador americano. O que acontece é que eu estou aqui com um projeto de lei 032 de 2010, e nas pesquisas que nós fizemos, inclusive já falei para o vereador americano, nas pesquisas que nós fizemos,
não aparece como um projeto voltado aos taxistas e que criava a figura do terceiro motorista. Porque aqui apenas aparece enquanto uma emenda. E na pesquisa não apareceu. E foi apresentado em 2010, vereador americano foi o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, 2011 e 2012. 2013 eu assumi a Comissão de Trânsito e Transporte. E como presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, por diversas vezes, deixar muito claro que, assim como muitos vereadores e vereadoras nesta casa, eu sou um vereador, ou estou vereador, porque eu sou professor e assistente social, estou vereador. Vereador não é profissão, vereador é um cargo, é uma oportunidade para servir a cidade. E como presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, eu fui procurado, é bom que se diga isso, eu nunca fui nos pontos dos táxis, eu nunca fui no sindicato, nem nas cooperativas, atrás de demandas. Se este vereador apresentou alguns projetos relacionados à categoria dos taxistas, assim como apresentei relacionado aos idosos, às crianças, aos adolescentes, porque estou um vereador que trabalha e que tem projetos apresentados. Em 2 anos, apresentamos 42 projetos, dos quais 6 já são leis no município. E aí, alguns taxistas, inclusive deles aqui presente, me procuraram. E como vereador, representante de toda a cidade, não de uma categoria, eu não poderia dizer para os vereadores que não ia apresentar esse ou aquele projeto relacionado à categoria. Por quê? Nós estamos recheados de exemplos. Cadê o Ramos da padaria? Nós estamos recheados de exemplos. Professor Rômulo, estamos recheados de exemplos de vereadores que, mesmo não sendo do segmento do outro, apresenta projetos. Por quê? Porque eu entendo que o vereador, ele não tem um curral, ele não é dono de uma categoria, ele é um representante que tem um peso maior naquela categoria, mas ele não pode, em forma alguma, ficar fechado àquela categoria. Então, por isso, em discussão com alguns taxistas, tenho fotos, tenho mensagens de Facebook, porque eu publico a minha agenda de trabalho todos os dias, desde o meu primeiro dia de mandato. Eu tenho um conselho de mandato que se reúne toda última quarta-feira de cada mês para discutir os projetos e as nossas ações. E aí eu tenho um farto material que provam que taxistas me procuraram apresentando algumas demandas. Sinceramente, meus senhores, com toda a admiração que eu tenho pelo vereador americano, mas não seria ético com quem me procurou dizer: olha, me desculpem, mas a categoria tem um representante, procurem o vereador americano. Então, por isso, apresentei os projetos, acho salutar, porque abre o debate sobre a categoria. O debate fez com que os outros vereadores, como o Novinho Brasil, do PTN, questionassem o trâmite dos projetos no Legislativo. Senhor presidente, gostaria de saber de Vossa Excelência se é possível Vossa Excelência informar, apesar que Vossa Excelência está recém-assumido na presidência, qual será o critério, ou se existe um critério, ou se vai existir na sua gestão, para vinda de projeto de vereador à pauta, senhor presidente. Gostaria de saber se o senhor já consultou a assessoria, se tem condições de informar. Vereador, os projetos só poderão estar na pauta quando tiver parecer. Aí acho que depende das comissões. Ok, para concluir minha questão de ordem, senhor presidente. Ok, quando tiver parecer, mas daí eu gostaria de questionar, nesse caso, os presidentes de comissões. Então, eles teriam que responder como é que funciona. Por quê, senhor presidente? Acabei de assistir aqui a discussão dos 2 vereadores e é salutar da questão do projeto, que vem com rapidez para a pauta de alguns vereadores, de outros vereadores. Chega a atravessar anos. O que eu queria saber é isso, que os presidentes de comissões cheguem para o presidente da casa e diga qual é a diferença
do projeto do vereador A para o vereador B. É isso que eu quero saber. Se o vereador A, ele tem o seu projeto na pauta com 30 dias de protocolado, o vereador B, C ou D, ou do baixo clero, para ser bem claro, ele fica um ano e meio, 2 anos, ou até esquecido o seu projeto. Porque aqui tem também os vereadores do baixo clero, tem gente que não gosta que fale isso, eu sou desse grupo do baixo clero, que fica aí 1 ano, 2 anos, sem o projeto vir para a pauta, depois de protocolado, e cai até no esquecimento. Então, eu gostaria que Vossa Excelência questionasse ou convocasse esses presidentes de comissões, que eles esclarecessem qual é o problema. Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, Dr. Laércio Sandes, do PMN, disse que a meta para o biênio 2015-2016 é acelerar a análise dos projetos de lei que se encontram parados. Como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que fomos questionados pelo colega vereador Novinho Brasil, vereador, da nossa parte, nós tivemos a primeira reunião na última terça-feira. O colega Eduardo Barreto, que preside a comissão, poderá também explanar sobre a questão. E nós estamos decidindo o seguinte: nós vamos deliberar os projetos na comissão de forma uniforme, de forma justa com todos os vereadores, e dando preferência, inclusive, para projetos antigos. Nós temos projeto que é anterior à nossa legislatura, que ainda não foi apreciado pela comissão. Se o senhor perguntar por quê, não sei dizer, e também não interessa para a gente, que agora recentemente assumiu. Eu uso como exemplo, e deixei acontecer isso, com relação a este vereador. Eu tenho apresentado quase 20 projetos de lei. O ano passado não teve nenhum projeto da minha autoria pautado para votação nessa casa. Eu questionei aqui uma oportunidade, pediram para a gente apresentar alguns projetos que a gente achava relevante. Não fiz isso porque eu entendo que todos os projetos que eu apresentar, sem distinção, eu entendo que tem relevância. Então eu acho que cabe à Comissão de Constituição e Justiça e às demais comissões dar um tratamento uniforme, e não como aconteceu nesse tempo recente. Nós temos colegas vereadores aí que tem uma produção de 50% e outros com 0%. Será que é justo isso? Eu acredito que não. Então o nosso propósito nesse biênio é buscar reduzir a quantidade de projetos que nós temos lá e trazer a uniformidade, a justiça para com todos. Após o intervalo, o Jornal da Câmara continua trazendo para você o resumo da 4ª sessão ordinária. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas, por meio de convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Outro debate que agitou o plenário na 4ª sessão ordinária foi sobre o orçamento para 2015. 3 projetos de lei com a matéria orçamentária foram parcialmente vetados pelo prefeito. Senhor presidente, demais vereadores, faço aqui coro com o vereador Laércio Sandes. Na realidade, eu não entendi porque o prefeito Almeida vetou esse projeto. Como eu disse no início, no Pinga Fogo, na realidade, o prefeito Almeida, ele devia passar ainda o valor do Fundeb para essa casa, que não está sendo passado. Então, agora, além disso, o prefeito Almeida, vereador Vitor, ele veta esse valor que vai ficar inviável para poder fazer a administração dessa casa. Hoje, nós estamos numa situação
muito constrangedora. Essa casa votou esse ano, vereadores, pro aumento de mais 3 cadeiras de vereadores. Aumento de cadeira essas que a gente tem que se adequar de acordo com a cidade que está crescendo com o IBGE. Então, na realidade, não tem condições, né, da cidade estar crescendo cada vez mais, desenvolvendo o vereador Heleno, né, a cidade com mais de 400 bairros, né, e essa casa, timidamente, tem estruturas. Hoje, um elevador, hoje essa casa tem 2 estacionamentos, né, que são tímidos. E não estou falando só disso. Na realidade, nós temos um compromisso com a folha de pagamento e nós temos que cumprir não só com os funcionários dessa casa que são concursados, mas como os comissionados, como os vereadores e como toda a estrutura, né? E a lei de responsabilidade fiscal. Como que nós vamos efetuar os pagamentos para todos esses funcionários? Como nós vamos fazer o pagamento de todas as contas para pagar as despesas das contas, o operacional? Então, senhor presidente, peço aqui para os vereadores para que a gente realmente derrube esse veto, porque o prefeito, eu não sei se algum auxiliar dele, alguma secretaria, alguém disse para ele fazer isso, e não tirar de alguma outra secretaria que dá mais dinheiro. Senhor presidente, vereador Heleno, o prefeito Almeida, ele aumentou em milhões a Secretaria de Transportes. Deveria também, pelo projeto de dezembro, aumentar em muitos outros milhões a Proguaru, que passa por dificuldades. A Secretaria de Esportes, hoje ela está morando de favor, ou está trabalhando de favor no primeiro andar da Secretaria de Educação. Não tem nem prédio para poder trabalhar. Agora, senhor presidente, vim dizer que tirar da Câmara Municipal, onde os 34 vereadores que fazem a fiscalização de tantos contratos, de mais de 126 escolas, não lembro nem o número de creches, não sei o número também de postos de saúde, de unidades básicas de saúde, de hospitais, de secretarias, são 34 secretarias, fora as coordenadorias, fora as regionais. É difícil. Senhor presidente, recentemente eu peguei um processo, senhor presidente, né, e esse processo tinha simplesmente 33 mil folhas. 33 mil folhas. Um processo da prefeitura, vereador Vitor, um processo. Agora, como que nós vamos ter estrutura? Daqui a pouco nós vamos ter que mandar funcionário concursado embora, que é contra a lei. Vamos mandar comissionados embora. É um absurdo. Então, o prefeito Almeida, eu não vi ele mandar ninguém embora até agora. Na realidade, ele fez um acordo com o Ministério Público e acabou reduzindo o seu quadro. Agora, pegar e vetar o valor da passagem para a Câmara, isso é absurdo. Os 3 projetos tiveram veto derrubado, mas o vereador professor Rômulo Ornelas, que votou favorável à manutenção do veto em um deles, mostrou-se contrário à medida. Senhor presidente, eu acho que para esclarecer bem a população que está nos assistindo em casa sobre essa questão do veto do prefeito aos valores repassados do Fundef aqui para essa casa. Eu vou votar favorável ao veto do prefeito, por entender que pode ser legal, mas é imoral. E vou justificar da seguinte maneira. Essa casa, no final do ano passado, votou aumentando a quantidade de cadeira, aumentando a quantidade de gasto aqui. Então, está querendo mais recurso do Legislativo, do Executivo. Quer dizer, é legal. Pô, mas é legal. O dia do Fundef é dia da educação, investir na educação do município. Eu posso até estar desafinando aqui com a maioria dos vereadores, mas existe uma questão de princípio, que eu me posicionei contrário ao aumento de 34 para 37 vereadores, que eu justificava, pelo menos nas reuniões com os vereadores, justificava que era um aumento de receita sem uma aparente justificativa, sendo que o que o país precisa de uma reforma política mais ampla. Agora, tirar recursos do Fundef
e colocar aqui na Câmara, inclusive eu acho que é legal. Mas nós temos que entender da situação que próprios vereadores que me antecedeu falou que está difícil, tal, que vai demitir funcionário, mas é imoral. É essa a questão, entendeu? Eu acho que a população que nos assiste em casa, a população, o cidadão comum, talvez ele não consiga entender esse debate aqui e achar que está tudo certo, o prefeito está errado em inventar um projeto que está mandando mais recursos para essa casa. Então é um debate que eu tenho o direito de fazer esse debate, né? Eu posso estar errado, mas eu tenho o direito de levantar essa questão. No total, a sessão durou quase 3 horas. 10 itens do grande expediente foram votados e aprovados. Na ordem do dia, todos os 8 itens foram votados, sendo 3 projetos de lei e 5 derrubadas de veto. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas volta na segunda. Até a próxima!